a vida e as profecias do profeta Daniel. O cerco de Jerusalém trouxe destruição e dor. Daniel, ainda jovem, foi levado cativo para a poderosa Babilônia, junto com outros nobres de Israel. Longe de sua terra natal, enfrentava o desafio de manter sua fé em Deus em uma terra de idolatria e luxo. A Babilônia era impressionante com seus jardins suspensos e muralhas imponentes, mas Daniel não se deixou seduzir. Logo ao chegar, ele e seus amigos foram escolhidos para servir na corte do rei Nabucodonosor. Ofereceram-lhes os melhores alimentos do palácio, porém Daniel, determinado a não se contaminar com os manjares do rei, pediu para se alimentar apenas de legumes e água. Em 10 dias, ele e seus amigos se mostraram mais saudáveis que os outros jovens. A fidelidade de Daniel e seus amigos à sua fé os destacou, mesmo em um ambiente estrangeiro. Deus os abençoou com sabedoria e inteligência, preparando o caminho para que Daniel se tornasse uma figura de grande influência na Babilônia. Uma noite, o rei Nabucodonosor foi atormentado por um sonho estranho e perturbador. Ele viu uma grande estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Acordado em pânico, o rei convocou seus sábios e magos, mas nenhum conseguiu revelar ou interpretar o sonho. A ira do rei foi implacável, e ele decretou que todos os sábios da Babilônia seriam executados. Daniel, ao saber da sentença, pediu tempo para buscar a resposta em oração. Naquela noite, Deus revelou o mistério a Daniel em uma visão. No dia seguinte, ele foi até o rei e, com humildade, explicou que o sonho era uma mensagem divina sobre os reinos que viriam após o reinado de Nabucodonosor, cada um mais fraco que o anterior, até o surgimento de um reino eterno. O rei ficou tão impressionado que se prostrou diante de Daniel e o elevou a uma posição de grande honra na corte. Daniel, porém, creditou toda a glória a Deus, reafirmando sua fé e devoção. Anos depois, Belsazzar, sucessor de Nabucodonosor, organizou uma grande festa para 1000 de seus nobres. Em meio ao banquete, ele ordenou que trouxessem os utensílios de ouro e prata do Templo de Jerusalém para que fossem usados em suas celebrações. Belsazzar e seus convidados beberam vinho, zombando do Deus de Israel, exaltando seus ídolos. De repente, uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede do palácio. A festa transformou-se em terror. Belsazzar, em desespero, chamou Daniel para decifrar a mensagem. Daniel revelou que Deus havia julgado o reinado de Belsazzar, que seu tempo havia terminado, e que seu reino seria dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu. Belsazzar foi morto e a Babilônia caiu diante dos exércitos de Ciro, o persa. Daniel, mais uma vez, foi confirmado como um servo fiel e profeta de Deus. Quando Dário, o Medo, assumiu o trono da Babilônia, Daniel ganhou grande destaque devido à sua sabedoria. No entanto, seus inimigos, movidos pela inveja, tramaram contra ele. Sabendo que Daniel nunca deixaria de orar ao seu Deus, eles convenceram o rei a emitir um decreto proibindo qualquer oração a outro deus ou homem, exceto ao próprio rei, sob pena de ser jogado na cova dos leões. Daniel, fiel a Deus, continuou a orar 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Seus inimigos o flagraram em oração e levaram o caso ao rei. Relutante, Dário teve que cumprir a lei e mandar Daniel para a cova dos leões. Mas antes de Daniel ser lançado, o rei, preocupado, exclamou: "Que o seu Deus, a quem você serve, o livre." Na manhã seguinte, Dário correu até a cova e, para sua surpresa, encontrou Daniel vivo, protegido por Deus. O profeta contou que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões. O rei, maravilhado, ordenou que Daniel fosse retirado e, em um ato de justiça, mandou que seus inimigos fossem lançados na cova, onde foram imediatamente devorados.
Em uma noite, Daniel teve uma visão aterrorizante. Ele viu 4 grandes bestas saindo do mar, cada uma mais feroz que a outra. A primeira era como um leão com asas de águia, a segunda como um urso com 3 costelas na boca, a terceira parecia uma pantera com 4 asas e 4 cabeças, e a quarta, a mais aterrorizante, era uma besta indescritível com dentes de ferro e 10 chifres. A visão o perturbou profundamente e ele pediu a explicação de um anjo. O anjo revelou que as bestas representavam 4 reinos que surgiriam na terra, cada um mais forte que o anterior, mas todos eventualmente seriam derrotados por um reino eterno, governado pelo Filho do Homem. Esse reino nunca seria destruído e governaria para sempre. Daniel ficou atônito com a visão, mas soube que ela estava anunciando um futuro distante, onde a vitória final sobre os impérios humanos seria de Deus e de seu reino eterno. Em outra visão, Daniel recebeu uma revelação sobre o futuro de Israel. Ele viu um período de 70 semanas de anos, uma contagem simbólica de tempo que apontava para a redenção e a vinda do Messias. O anjo Gabriel explicou que, após um período de 7 semanas e 62 semanas, o Messias seria cortado, mas não por si mesmo, referindo-se à morte de Jesus Cristo. A profecia também falava da destruição de Jerusalém e do templo, que aconteceria após a rejeição do Messias. No entanto, o anjo disse que, ao final das 70 semanas, Deus traria paz e justiça duradouras. A última semana, marcada por grande tribulação, levaria à consumação da redenção e à vitória final sobre o mal. Daniel, profundamente tocado pela visão, sabia que essas revelações estavam além de seu tempo, mas também sentia que elas tinham um impacto eterno. Deus havia revelado o plano de salvação que se cumpriria através de Jesus, o Messias prometido. Daniel, já um homem idoso, refletia sobre suas visões e profecias. Ele sabia que, embora os eventos que presenciou e profetizou tivessem se cumprido de maneira surpreendente, o significado profundo de suas revelações ainda ecoaria através dos séculos. Os impérios que ele viu nascer e cair representavam apenas uma parte do grande plano divino que se estendia até os dias futuros. As visões de Daniel não apenas previam o futuro dos reinos da terra, mas apontavam para a vinda de um reino eterno e imutável, governado por Deus. Essa verdade continuaria a trazer esperança e fé para as gerações que viriam após ele. A vinda do Messias, a queda de Babilônia, a salvação de Israel e a promessa de um novo céu e uma nova terra eram verdades que Daniel transmitiu com coragem e sabedoria. Daniel, ainda firme em sua fé, foi um exemplo de como viver com integridade, mesmo em meio à adversidade. Suas profecias não apenas marcaram sua época, mas continuam a ser uma luz de esperança para todos que aguardam o cumprimento final do reino de Deus.